todos, seja bem-vindo a esta aula de Excel, falando um pouco sobre a fórmula do C, a condicional C. No inglês a gente chama de if, lá na programação a gente usa bastante o if, se alguma coisa, se não outra. No Excel também a gente tem o C. Então, para a gente iniciar, a gente está simulando aqui as notas de um aluno e a gente quer saber se esse aluno está aprovado ou ele está reprovado, ou recuperação. O nosso exemplo, então, é igual a C. Vou marcar aqui igual a C. Vou abrir o parênteses e vou selecionar o primeiro valor. O que eu estou simulando? Se a nota do João, que é 8, ela for maior ou igual a 7, que é a nota de corte, a média que eu estou simulando, ele está aprovado. Se não, ele está reprovado. Essa estrutura aqui, o que significa? O ponto e vírgula dentro do Excel são as pausas, ou seja, de uma condição para outra. A cada ponto e vírgula é como se a gente estivesse respirando. Quando a gente vai respirar, a gente está falando com alguém, a gente respira, é uma pausa que nós estamos dando para continuar falando outra coisa, outra palavra, outro argumento. Então, o ponto e vírgula é a nossa pausa na fala. A primeira aspa ali que está escrito aprovado é a primeira condição. Para o Excel ou Google Sheets, a primeira condição é verdadeira e a segunda condição, que está escrito reprovado, é a condição falsa. Se eu tirar a palavra reprovado, também funciona. Só que o nosso retorno, se cair no argumento falso, na segunda condição, ou seja, do senão, ele iria retornar para nós false. Porque para ele, a primeira condição é true, a segunda condição é false. Nesse exemplo, eu estou especificando que a condição falsa se chama reprovado. E a condição verdadeira, que é a true, se chama aprovado. Se nós dermos um Enter aqui, a gente tem a palavra aprovado. Então, a gente sabe que ele caiu na primeira condição, que é a verdadeira, que é aprovado. Porque a nota 8 do João, ela é maior ou é igual a 7. A gente sabe que 8 é maior do que 7. Então, caiu no primeiro critério, que ela é maior que 7. Eu poderia, então, especificar outros filtros. Eu poderia tirar o maior que e deixar somente o igual. Ele ia dizer reprovado, porque 8 não é igual a 7. Só que para um meio escolar a gente tem que filtrar se essa nota ela é maior ou igual a alguma coisa. Aqui no comentário eu poderia especificar outras coisas, mas não vou utilizar. Vamos para a próxima. O aluno Maria, igual a C, abre parênteses, selecionar a nota de Maria, dizer com a condição que é maior ou igual a 7. Ponto e vírgula para pausar, ou seja, ir para a próxima condição. Abre aspas, aprovado, condição verdadeira. Ponto e vírgula, abre aspas, reprovado, condição falsa. Quando eu der um Enter, ele vai me dizer que ela está reprovada. Porque 5 é maior do que 7? Não. É igual do que 7? Não. Então, nenhum dos dois critérios que eu especifiquei ele é verdadeiro. Então, não tem como o Excel ou o Google Sheets distribuir a palavra aprovada. Ele jogou para nós reprovado. E assim a gente pode seguir. Se eu vir aqui e puxar abaixo, seja o auto preenchimento, a gente tem reprovado, porque 6,9 não é maior que 7 e também não é igual a 7. 7,2 é aprovado, porque 7,2 é maior do que 7, mas não é igual a 7. Então, o primeiro critério aqui passou, que é maior que 7. Então, essa é a fórmula do C, primeiro exemplo. Aqui embaixo a gente tem um exemplo bem simbólico, como que ficaria a primeira situação aqui de aprovado. Aqui na página 2 a gente tem outro exemplo, que é para dizer se a pessoa está pobre ou está rica. Igual C, tempo inicia desse padrão. O saldo do Gabriel, que é da linha 2, ele for maior ou igual a R$ 1.000, o Gabriel rico ou está pobre.
que ele vai nos retornar? Pobre. Ele retorna tô pobre porque o saldo do Gabriel é negativo. Ele não é maior do que 1000 e também não é igual a 1000. Então ele caiu na situação false, que significa para nós ali, tô pobre. Se eu vir aqui e puxar abaixo, ou seja, usar o auto preenchimento, tô rico porque 1200 é maior do que 1000 e ele não é igual a 1000. Então ele caiu no primeiro critério de ser maior do que 1000. E caindo no critério de ser maior do que 1000, ele cai na condição verdadeira, que significa tô rico. 120, tô pobre porque não é maior que 1000 e não é igual a 1000. Então, cai na condição falsa, que significa tô pobre. Aqui embaixo a gente tem como que ficaria o primeiro exemplo. Igual C, abre parênteses, C2 igual a 500, ponto e vírgula, abre aspas, tô rico, ponto, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, tô pobre. Assim que ficaria. Você pode fazer o mesmo exemplo no seu Excel. Página 3. Vamos para a praia ou não? Como que ficaria? Igual C, abre parênteses. Então, o nosso intuito é ir para a praia, porque a gente quer um final de semana de sol. Então, se a temperatura 20 for maior ou igual a uma temperatura que eu considero ideal para ir para a praia, que é 25, praia eu. Se não, ficar em casa. O que vocês acham que vai retornar aqui? Ficar em casa. Por que ficar em casa? Porque a condição, a temperatura 20, ela não é maior do que 25 e ela não é igual a 25. Lembrando que 25 é a minha temperatura ideal para ir à praia. Nesse caso aqui embaixo, praiou, porque 36 é maior do que 25, mas não é igual a 25. Então, o que validou foi ser maior do que 25. Esse aqui do lado passar protetor é uma segunda condição que eu criei para dizer que se a temperatura 36 for maior do que 35, eu tenho que passar protetor. Se for menor que 35, eu não preciso passar protetor. Um exemplo bem simbólico. Menos 10 a gente já sabe que não cairia em nenhuma regra, ou seja, não é maior que 25 e não é igual a 25, ou seja, a gente não ficaria em casa. E nas palavras aqui eu poderia colocar na condição verdadeira e falsa, ficar embaixo das cobertas, ao invés de ficar em casa. Essa é uma outra condição. Controle de estoque igual C a B3, que é o valor que eu tenho de estoque, menor ou igual a D3, que é o estoque mínimo, comprar ou não comprar. Aqui caiu na regra do comprar, porque o estoque mínimo é 3. Se baixar de 3, ele tem que comprar. Se ficar em 3, vou alterar aqui para 3, eu tenho que comprar. Se chegar a 4, eu não preciso comprar. Então essa é a regra. Então de estoque mínimo ali, eu tenho um valor fixo que eu deixei fixado, o 3, que é o estoque mínimo. O 16 aqui das canetas eu não preciso comprar, porque não está bem longe do mínimo, está bem maior que o mínimo. Então eu não preciso comprar. Os demais eu tenho que comprar, porque 1 é menor que o mínimo, menor que 3. Então eu tenho que comprar. 0 é menor que 3, tenho que comprar. Se eu colocar 3, que é igual a 3, eu tenho que comprar. Porque eu estou especificando que se a B3 for menor ou igual, eu tenho que comprar. Então essa é a regra do C usando a C. Essa de comissões também é um exemplo mais simbólico. Eu tenho que dizer, se esse vendedor vendeu 5.000 ou mais, ele ganha 10% de comissão. Se ele vendeu abaixo de 5.000, ele ganha 2% de comissão. Então aqui a gente viu 560 porque ele atingiu 5.600, é maior do que 5.000. E com isso ele ganhou 10% de comissão. A condição falsa ali é os 2%. Então se ele vir aqui e vender 4.000, ele vai ganhar 2% de comissão. Certo? Essa é a fórmula do C explicada para vocês de forma lúdica, com exemplos reais. Vocês podem aplicar em qualquer situação da vida real.